Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. Vamos para a 41ª parte da série Jogo dos Deuses, do Cal Takery. Livro incrível. Talvez essa seja a série mais longa que eu já fiz no livro. Não sei se foi do Tragédia e Esperança, do Carol Quigley, não estou me lembrado, mas... se não foi, essa, né, tá perto. Talvez a gente encerre hoje, talvez mais um episódio, mas já estamos bem no finalzinho. Mas, né, se você pegou do começo, né, com certeza acho que valeu a pena. E se você não começou, volta lá, né, aproveita, pega do começo, tá bom? Muita informação importante. Antes da gente começar, como sempre, vou recomendar, se você não sabe, não conhece os meus quadrinhos, pessoal, se você nunca adquiriu um dos meus quadrinhos, não perca tempo, realmente é um material feito com muito esmero, tá? Com muita qualidade gráfica e com muito conteúdo bom, tá? E quadrinho não é só para criança, apesar desses dois aqui serem para toda a família, o Prédio e o Lambo, né, que são os meus lançamentos mais recentes, que tem trilha sonora lá no Spotify, ambos, tá bom? Mas os outros são adultos, né? Então a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, falando sobre tudo que a gente precisa conhecer hoje em dia, né? Que eu já coloquei aqui já tem algum tempo, né? Para exatamente também compartilhar informação de uma forma divertida, leve, mas com muita substância. Então, tecnocracia, cibernética, transhumanismo, a nova ordem mundial, escatologia, tá? Eu resumi muitos anos de leitura aqui, de uma história realmente que vale a pena conhecer. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, então eu falo, agrada gregos e troianos, agrada homens e mulheres, então, né, galera que como eu gosta de arte marcial, vai curtir. Faço homenagem aos filmes dos anos 80 como Rock, como Karate Kid. E as meninas que gostam de dorama também vão gostar, e não é, né? Mulher também gosta de arte marcial, homem também gosta de dorama. Enfim, então é uma história muito legal. Tem trilha sonora no Spotify também. Temos Um Outro Dia, que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ela, sobre as armadilhas que o jovem enfrenta quando ele entra na faculdade, questão de droga, sexo, doutrinação política, tudo isso com um twist sobrenatural muito legal, então vale a pena demais, uma história que realmente leva à reflexão. E a gente fecha com Comunhão, que é um suspense com terror psicológico eletrizante para quem gosta de ação, aqui é ininterrupto do começo ao fim, mas com uma mensagem de redenção importante, de como você enfrentar o mal face a face e não esmorecer. Realmente é legal demais, vale a pena. Então, pessoal, todo esse material aqui, as 8 HQs, né? Eu já estou produzindo a 9ª, mas temos 8 aqui para você conhecer. Você pede diretamente pelo meu site, filipefolgose.com, o link está aqui embaixo na caixa de descrição. Você também pode mandar um direct no meu Instagram, o link também está aqui embaixo na caixa de descrição, tá? É só mandar uma mensagem, envio para qualquer estado do Brasil, outros países também, com o maior carinho. E vai ser um prazer enviar para vocês. Aproveita que o Dia dos Pais está chegando aí, olha, que é um presente diferente, que vai durar muito tempo, né? Várias leituras assim. Então, dá um presente diferente, um dos quadrinhos, com certeza seu pai vai gostar. E você que é papai, se dê para você ter um tempo com seus filhos também. Eu comecei a ler com o meu pai, que era leitor de quadrinho, ele lia junto comigo. Olha que atividade legal, né? Um tempo de qualidade. Tira os filhos da tela e né, interaja com eles através da leitura, vai ser muito legal. Aqui embaixo também deixo o link do Odyssey, plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, para quem quiser se tornar apoiador do canal. Todo mundo que gosta do canal, você pode apoiar pelo Subscribestar, e eu agradeço todo mundo que apoia lá. Muito obrigado. Então, pessoal, vamos retomar. Então, ele está falando assim, olha, a respeito lá do Burning Man, né? Como o Google, desde o seu início, né, o primeiro desenhozinho, quando você abre a página do Google, todo dia tem um que em inglês chama doodle, que né, um desenho assim. A primeira de todos, quando o Google entrou no ar, foi para o Burning Man, pra você ter uma ideia, né? Então, se você não sabe o que é Burning Man, é um ritual basicamente pagão, né? Remonta ali, né? Os celtas pegavam uma efígie humana de madeira e queimavam
uma pessoa dentro como um sacrifício vivo, imolavam uma pessoa. E hoje em dia já tem mais de 30 anos que na Califórnia eles fazem um festival de basicamente paganismo, né? Tem música, tem tudo, mas tem muita droga, muita iniciação, muito ritual de magia sexual, né? E no final eles queimam uma efígie humana, inclusive por isso que o nome é Burning Man. E teve um ano, não lembro se foi 2020 ou 2021, que uma pessoa entrou correndo no fogo, então literalmente teve um sacrifício lá, né? A pessoa muito doida, muito loucona, né? De droga, correu e morreu, né? Dentro da pira ali, né? Da chama. Então, né? Ele fala assim, por que esse ajuntamento no deserto é tão importante para o mundo da tecnologia, né? Então é lá, né, que eles vão para ter, vamos ver, os seus sentidos, vamos dizer, extrapolados, né, com som, com droga, com sexo, né, então o que fala em inglês é sensory overload, né? Então é um tipo, eles vão lá, a galera lá do Vale do Silício vão para buscar novas ideias, novos produtos, novas inspirações, né? Então imagina, né, quanta coisa de repente, né, eu já falo ao longo do tempo aqui e também ao longo da história, muitas ideias vieram por inspiração que não é de Deus, né? Deus inspira também, né? A gente lê na Bíblia lá que quando Deus determinou para construir o tabernáculo, né, ele deu a Bezalel a inspiração, né? Então a gente vê lá na Grécia Antiga, falava das musas. Enfim, e o inimigo inspira também, né? O livro de Enoque, enfim, que, né, os nefilins ensinaram uma série de tecnologia, de arte, de ciências ocultas, né? Então, o Burning Man é um lugar que eles se reúnem, a galera, né, da Vale do Silício, é como se fosse uma reunião anual deles para pirar o cabeção, basicamente, né? E é como se fosse uma Nações Unidas da galera do Vale do Silício, aonde eles fazem networking, né, as várias empresas, e aonde eles traçam planos, né, para o futuro, para onde eles querem controlar a sociedade, né, através de tecnologia. A gente tem visto isso cada vez mais, principalmente nesse governo agora do Trump, com o Doge, né, com Elon Musk, né, com o Peter Thiel influenciando através do Palantir, o Sam Altman, né, através do projeto Stargate, basicamente substituindo o modelo democrático e de gestão administrativa americana por tecnocracia, algoritmos passando, então demitindo. Então, olha só, né, qual que é o problema e qual que é a desculpa que eles usam novamente, né? A estratégia é sempre cria um problema para trazer uma solução que eles querem, né? Cria o caos para trazer a ordem. Então, nossa máquina estatal é muito ineficiente, é burocrática. É verdade. Isso nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos não tem nem cartório. Nos Estados Unidos, se você vende um carro para a pessoa, você assina o documento e está vendido, não precisa de cartório, nada. Agora, se lá eles acham já ineficiente, imagina aqui no Brasil, né? Então, mas na desculpa da ineficiência, eles estão falando que então vamos otimizar, né, a máquina pública, acabar com corrupção, com desperdício, né? Vamos acelerar, mas à custa do quê? Vamos demitir todo mundo e o poder administrativo cai na mão do quê? Das Big Techs, cai na mão do Vale do Silício, né? É mais acúmulo de poder ainda, cai na mão de algoritmo, né? Não tem pessoa que você pode conversar, que você possa, né, dialogar, que você possa processar. Não tem cara, não tem rosto, é o que? Um processo administrativo, é um black box, né? Uma caixa preta que... Então, olha o perigo. Você, por exemplo, pegar, né, a maior potência do mundo, o maior PIB do mundo, e de repente, né, quem que controla, né? E inclusive no exército americano também, né? Essa transição de gerenciamento, né, para algoritmo está inclusive sendo implementado no exército. E de novo, né,
parece cada vez mais cenário de filme de ficção científica, né? Skynet, que existe o programa Skynet, né? Existe de verdade, né? Enfim, né? Só para, né, os dias que nós vivemos, né? Então, o autor continua: descrever o Burning Man é notoriamente difícil, né? Por quê? É um festival, né? O Burning Man é mais do que isso, é um experimento de coesão social, né? Ele é um modelo também de libertarianismo, eu chamaria de libertinagem, né? É a respeito de arte, é a respeito de entretenimento, é hedonismo, é nudez, vamos dizer, estou traduzindo aqui o termo, libertinagem mesmo, né, luxúria, ou é introspecção e espiritualidade, né? Sim e não, tudo junto ao mesmo tempo, porque tudo isso rola simultâneo lá, né? Então, o que é essa falsa espiritualidade, né? É uma falsa para quem acha que eu vou pro Burning Man, né? E não precisa ir pro Burning Man, tem gente aqui no Brasil que vai tomar ayahuasca e acha que não, é uma busca espiritual, vai tomar daime, vai tomar chá de lírio, vai tomar êxtase, vai tomar DMT. Não, eu sou um psiconauta, né? Eu já conheci gente assim. E na verdade, né, a pessoa está se expondo, né, está se abrindo para uma influência muito negativa, abrindo portas no seu próprio corpo, né, para uma escravidão espiritual. A verdade é essa, né? Mas na pretensão, muitos começam no oba-oba, né? Muita gente começa, né, no viajandão, quero pirar, né, mas começa a ser doutrinado, não, vamos, né, você está numa busca espiritual, né? Só que não é de Deus. Você vai encontrar espíritos, mas nenhum vindo de Deus, né? Então, um dos colaboradores, né, lá do Burning Man, do jornal do Burning Man, expressou da seguinte forma, né? Diz assim: a nossa tela, né, a nossa paleta é para criar um mundo onde nós não conseguimos desfrutar ou encontrar nas nossas casas. É pagão. Olha só, falando explicitamente, né? Na publicação do próprio Burning Man, tá falando, é pagão, é antirreligioso, né? É um cavalo de Troia, é a chance de sair das cidades e você curtir com alguns amigos, né? Com velhos amigos, vamos dizer assim. É sexo, drogas e trance music. É expressão artística. É uma semana de sobrevivência com chips and salsa. Tá assim, comendo, né? Uma semana que a importância não é essa, né? Você vai comer qualquer coisa, vai comer salgadinho lá, mas é uma utopia, né, num palito, como ele está falando, né, fazendo um trocadilho que lá aqui no Brasil não tem, mas nos Estados Unidos tem isso, né, é como se fosse food on a stick, né, pode ser tanto um picolé, um corn dog. Então ele fala, é como se você pudesse consumir a utopia facilmente como você consome um picolé, entendeu? Ela vem prontinha para você só, né? Então, você vê o que eles mesmos né, denominam, assim, declaram, é pagão, é antirreligioso, é um cavalo de Troia. Por quê? Né? No sentido de parece uma coisa, mas é outra, né? E eles, né, têm um guia lá que é publicado também anualmente, que é distribuído, né, que é chamado Como, Onde e Quando, né, que daí é tudo com W, em inglês forma igual o da internet, né, www, né, what, where e when. Enfim, e aí lá, né, nessa publicação deles, eles também falam assim, olha, a jornada no gênero.
Então, entre nessa nova era, né, de um ritual para redefinir o gênero e reconquistar os rituais do passado. Traga o seu coração aberto, a sua mente, a sua alma, o seu desejo, objetos, né, e hábitos para compartilhar. É o que eles chamam de gender blender, assim, para misturar os gêneros. Então, isso é importante, pessoal, porque é da publicação deles e para a gente entender o tipo de atividade, o tipo de pensamento, de filosofia que é, né, propagada. Então, de novo, imagina o cara, geralmente quem vai para universidades lá do Vale do Silício, né, vai para Stanford, depois, geralmente é gente meio nerd, né? É gente meio, ainda não, talvez não tenha sido exposta a esse tipo de coisa. Porque o cara é muito inteligente, mas ele não é, né, provavelmente um cara da bagunça. E aí entra na empresa e tal, e aí manda lá para o Vale do Silício, e ali vai ser a doutrinação. Ali é onde a pessoa vai se descobrir, né? Imagina, sem a pessoa, geralmente, talvez jovem, sem nenhuma preparação para isso, sem nenhuma, né, nunca viu isso, nunca ouviu falar, né, tá completamente vulnerável e chega lá, toma uma droga de repente, né, já deixa a pessoa completamente, né, tem droga que a droga do amor, o que qualquer toque, qualquer coisa, a pessoa, então é uma hiperestimulação sensorial e aí a pessoa tá, né, adorando aquilo, tendo prazer, é pelo hedonismo, é pelo prazer. E aí é o momento que entra uma dessas ideologias, entendeu? Né? Outra, olha só, o grande trabalho, né? O trabalho, igual se fala trabalho de feitiçaria, né? O anjo guardião, né, santo, Holy Guardian Angel, né? Então, olha o que eles dizem aqui. O Aleister Crowley acreditava que o conhecimento e a conversação com o anjo da guarda pessoal pode ser o objetivo preeminente de todo mágico. Aprenda mais sobre isso. Outra atividade que era feita num lugar que eles chamavam os espaços, a vila do espaço sagrado, Sacred Spaces Village, né? Então eu estava falando do Aleister Crowley, não tá? Não vamos falar do Aleister Crowley, porque se a pessoa der um Google vai ver que o cara é satanista, né? Ou der uma busca na internet, vai ver quem é o Aleister Crowley. Não, eles estão falando abertamente. O Aleister Crowley falava que, né, você... E é igual, por exemplo, você lê o livro Diário de um Mago, do Paulo Coelho, que era discípulo do Aleister Crowley, ele tem ritual no livro de você falar com o seu anjo da guarda. Na verdade, você não está falando com o anjo da guarda, você está falando com o demônio. Vamos continuar. Outras atividades, né? Então... fire dodgeball, né? Uma queimada com fogo. Então, faça novos amigos e jogue uma bola de fogo neles. Por favor, use roupas que são à prova de fogo. Então, literalmente, os caras pegam a bola, taca fogo na bola, né? Não é uma queimada, é uma queimada literal. Outra, construindo um movimento psicodélico, né? Mainstream, né? Então, basicamente, vamos tirar o psicodelismo do fringe, né, das margens, e vamos tornar ele mainstream. Por quê? Porque lá no Burning Man vai também gente de gravadora, gente de Hollywood, né, gente da mídia, jornalista, influenciador, gente da moda. Então, essas pessoas vão ser expostas também à mesma agenda. Então, vamos o quê? Né, vamos deixar na cultura mais ainda preponderante a questão do psicodelismo, o uso de droga, né? Basicamente, psicodelismo, a palavra mais bacaninha é droga, né? Então, olha lá, Daniel Jabur, fundador da Sociedade Psicodélica de São Francisco, discute a ética e as estratégias para criar, né, um movimento psicodélico mainstream, né? Mainstream, a tradução seria mais aceito, né? O comum, né? Aquilo que é comum na sociedade, né? Não é alguma coisa nichada, é algo que vai estar presente em todas as áreas, né? Outra, olha só,
Eu vou ler em inglês, é Slut Celebration Play Party. Então, slut é vagabunda em inglês, né? É isso mesmo, é um termo de baixo calão. Então, é uma festa de celebração slut, né? Então, fala assim, jovens vagabundas se unam, né? Ou cachorras, né? Venham brincar nos 5 quartos de sluts, né? Casais monogâmicos não podem, ou solteiros também não, tá? Então o que, pessoal? Orgia é aberto, né? É aberto, inclusive, se eu fui com a minha namorada, eu tô numa relação ali, qual que é a tentação? Vamos ser introduzidos no poliamor, né? Não, eu não posso ser um casal monogâmico, poxa, ninguém gosta de se sentir excluído, né? Então, e aí, vamos, e aí é consentimento, é adultério, né? É isso, né? Outro, xamanismo reiki, né? Reiki é uma técnica, basicamente quase um passe assim, né? Mas enfim. Então, né? Falando, né? Continuando aqui, então, a onda da energia reiki, da medicina da energia reiki, com a sua antiga jornada xamânica, iluminará o seu caminho para um insight espiritual, canalizando guias espirituais e resgate de almas. Resgate? Aí que a alma vai, né? Então, olha aqui, canalizando guias espirituais. Invocação de espírito, pessoal, né? Eles botam um nome bonito, né? Faz uma roupa, mas é a mesma coisa. Invocação de demônio, de espírito, tá? Então a pessoa, de novo, eu vou lá no Burning Man, a festa, tuts, acho que vai... Aí, de repente, chega lá e vê essa atividade, fala, não, eu vou me inscrever. Reiki, nunca ouviu falar, deve ser legal, né? O nome, é uma meditação lá, e vai ver, é o quê? Para deixar as pessoas endemoniadas, né? Se já não estavam, entendeu? Chega lá e, né, pega um encostão ali, um demônio para ficar oprimindo e, né, e escravizando, e, enfim. Né? Então, olha, a pessoa vai para o Burning Man e sai completamente destruída, né? Se tinha um relacionamento, acaba com o relacionamento. Né? Se estava saudável, é droga pra caramba, né? Olha outra atividade, a cura carnal, o círculo da sensualidade, da sexualidade. Então, juntem-se a nós em uma noite de magia sexual, onde nós iremos criar um círculo mágico e invocar e honrar as deidades sexuais globais e pedir pela sua cura e o seu apoio. Vocês estão entendendo, pessoal? É um ritual, é paganismo puro, pessoal, né? De novo, igual você tinha ali, né, na Saturnália, em Roma Antiga, você tinha a Bacanália na Roma Antiga também, ou os rituais dionisíacos na Grécia Antiga. Mesma coisa, pessoal, é prostituição templária, né, que tinha também na Babilônia, no próprio Israel, você lê na Bíblia, né? E isso é o que é a abominação para Deus, porque você está pegando algo sagrado, né, santo, e pervertendo completamente. E óbvio que isso abre as pessoas, cria uma avenida para que as pessoas sejam opressas, né? Porque junta droga, junta sexo, junta, né, e evocação clara. A pessoa vai estar evocando. Então isso no mundo espiritual, né? Se a Bíblia fala que você precisa confessar Jesus, né? É uma decisão pessoal, né? Que Deus não te força. No mundo espiritual, tudo precisa da tua conivência, né? É igual o filme de vampiro, que você precisa convidar o vampiro para entrar na tua casa. É a mesma coisa. Você precisa permitir com que essas entidades, esses daimons, né, esses demônios, essas inteligências, né, negativas, obviamente, elas passem a te
controlar, te dominar, você passa a ser um cavalo, você passa a ser uma besta, um animal, né? Para essas entidades usarem o teu corpo, né? Bom, outra atividade, a Agenda da ONU 2030 e o desenvolvimento sustentável. Olha lá, né? Aprenda como aumentar o nosso impacto através da internacionalização, né? Através de iniciativas internacionais e nacionais. Explore formas locais de se tornar um cidadão global. Olha aí, doutrinação do globalismo, né? Vamos a um governo global. Por quê? Tudo isso é preparação para o governo do anticristo, né? Abra mão da sua cultura, abra mão, né, da tua nacionalidade, do teu país, né? Seja um cidadão global, né? Outra, inteligência artificial e a busca do homem para inventar Deus, tá? Você quer algo mais óbvio do que isso, pessoal? Aí, né, diz assim no subtítulo: a história do nosso desenvolvimento da inteligência artificial, do nosso desenvolvimento de um ser de inteligência artificial e como nós iremos crescer com ele, tá? Então tá chamando já de um ser da inteligência, não é uma coisa, não é não é um algoritmo, não, um ser da inteligência artificial. Vocês conseguem ligar os pontos, pessoal, né? Como isso, obviamente, tem uma questão espiritual, né? Metafísica, na semântica do uso da palavra, né? Outro, o santo sacramento do homem, tá? É tempo de beber, em inglês é the Kool-Aid, o Kisuko, né? É hora de ficar doidão, né? Porque essa é uma gíria lá em inglês que fala drink the Kool-Aid, assim, o cara viajou na maionese, né? Então ele fala, é hora de viajar na maionese, né? Venha para essa comunhão e para receber o corpo e o sangue do homem. Tá blasfemando, que tá fazendo referência a quem? Né? Quem que você come o sangue, o corpo e bebe o sangue, né? Na comunhão, na Santa Ceia, Jesus Cristo, né? Então aqui é do homem, né? E venha refletir no sacrifício do homem por nós. E isso essa atividade é feita no Buddha Bank, tá? Então do homem, é o homenismo, não é Jesus Cristo. Então vamos pegar uma das coisas mais sagradas do cristianismo, né? E vamos corromper. Então, pessoal, né? Só para ficar bem claro, né, qual que é a intenção, é tudo pensado, não é nada aleatório, não é nada, foi sem querer, não, tem um propósito, o propósito é o quê? Doutrinar, vamos criar um campo de doutrinamento para pegar todos os jovens talentosos, gente inteligente, né, que vai lá, gente, sabe, criadores, e vamos doutrinar essa galera, vai ser uma semana de lavagem cerebral, né? Sem eles saberem, eles estão sendo doutrinados, estão passando por uma lavagem cerebral. E mais do que isso, espiritualmente comprometidos. Vamos comprometer espiritualmente essas pessoas. Vamos, sabe, criar, de novo, né? No mundo espiritual é permissão, né? Sexo, sabe? Derramamento de sêmen, né? Sangue também, tá? Tem tatuagem lá, não sei que tipo também de outros rituais que eles têm, né? Então é um comprometimento, num grau muito sério, pessoal, não é brincadeira não. É igual ir num templo satanista, num negócio de trabalho, é a mesma coisa, não tem diferença. Entendeu? Você ir numa reunião de bruxaria e fazer ali uma iniciação, não tem diferença. Ir no Burning Man, não tem diferença.
Então, diversas práticas e crenças religiosas são aceitas. Nessa grande busca americana por um sentido maior, o Burning Man se tornou o espaço ritualizado para aqueles que buscam espiritualidade, mas não religião. Olha que bonito. Né? Não. A gente está em busca da espiritualidade, mas não religião. Como não religião? Vocês estão propagando uma religião satânica. A diferença é essa, né? Satânico em oposição à verdadeira religião. Né? Então tudo pode menos o cristianismo, né? Menos falar de Jesus. Né? O cristianismo, no entanto, é ridicularizado. A irreverência por todas as coisas santas é esperada. Mas os termos da mensagem religiosa, em termos de mensagem religiosa, o cristianismo é seriamente ridicularizado, né? O Christopher Partridge escreve, entre aspas, é claro que a espiritualidade encorajada no Burning Man é explicitamente não cristã. Quando faz uso de símbolos cristãos, quase sempre de forma negativa, como paródia. Né? Então, novamente, é o que eu falo, né? Assim, a gente vive numa sociedade onde, né, tudo é vigiado, não, qualquer coisa como é discurso de ódio, né, qualquer coisa. Você não pode falar, né, tudo. Agora, se tem alguma coisa que pode ser ridicularizada, é o cristianismo. Não, o cristianismo pode ridicularizar, né? Faz o que quiser. Não tem consequência nenhuma. Né? Outras religiões, não, aí você né, tem fobia de outras religiões. Agora, cristianismo, não, aí tá valendo, né, ridicularizar. Então, um participante, né, interpretou a experiência no Burning Man da seguinte forma, né? Eu penso que o Burning Man é a primeira cidade extraterrestre na Terra. Ela integra completamente tecnologia e arte visionária com um ritual neotribal. É um portal nos preparando para a dança cósmica, para a festa da dança cósmica que todos nós estamos esperando. Olha, eu fico tão triste, né? Por um lado, porque essas pessoas, muitos, buscam a Deus, buscam aquilo que entende-se pelo bom. Tem gente que não, tem gente que realmente quer o mal. Agora, muitos têm essa esperança, falsa esperança. E eu creio que Deus resgata essas pessoas. Inclusive, por exemplo, Cal Takerig, né, que é o autor do livro aqui, ele é um dos cristãos que vai lá para Burning Man para orar com as pessoas. Né? Tinha um outro grande homem de Deus americano chamado John Paul Jackson, que ele já faleceu, né, recente, tem acho que uns 4 anos, eu acho. E ele também ia lá, porque ele tinha dom de revelação, Deus, né? Então, eles tinham uma tenda, e era uma tenda meio assim, de sonhos e mistérios, né? Inclusive, ele tinha um programa que chamava Dreams and Mysteries, se não me engano, né? Que tinha no YouTube, pessoal, quem quiser, acho que até hoje tem no YouTube. Ele é um cara incrível, falava muito sobre essa questão de revelação, né? E aí, as pessoas iam lá achando que era uma coisa esotérica, né? E Deus começava a tocar, e muita gente era salva, né? Muita gente, de novo, essas pessoas que estavam buscando alguma coisa sem direção, né? Deus conseguia alcançar essas pessoas mesmo no Burning Man, né? E eu lembro, fazendo um parênteses aqui, logo quando me converti, tinha 15 anos, nessa igreja que eu frequentava, a gente, um carnaval, nós fomos para a praia fazer uma missão, né, que era na época acho que era na época da lambada, do axé, não lembro. Eu sei que tinha, entre nós tinha uma professora de dança, e aí a gente fazia aeróbica na praia, tudo com o objetivo de evangelizar. E tinha também uma estratégia dessa, de fazer uma tenda de oração, né? No Réveillon, não, isso era no Carnaval, não era no Réveillon, não. Mas eu sei que também no Réveillon do Rio tem muitos cristãos que vão lá e colocam uma tenda assim, né, tenda de oração,
eu acho que era, alguém falou que tinha uma que era, acho que era tenda do Pai Jeová, uma coisa assim, que ele, né? Então a pessoa, e aí ela evangelizavam, estratégias, né? Estratégias. Então o Larry Harvey uma vez falou o seguinte, né, que o Burning Man é um culto self-service. Da mesma forma que você vai num bandejão de comida, é como se fosse um bandejão de culto. Tem tudo ali, obviamente, menos o cristianismo oficial, né? Os cristãos vão ali com estratégia. Mas é isso, né? É um lugar para iniciação. Não é uma festa, não é um festival. E não só o Burning Man, como tem vários, né? Universo Paralelo, Tomorrowland, né? É tudo iniciatório. A galera vai achando que vai curtir e vai pegar muitas vezes um caminho ali que aquilo vai ter desdobramentos graves ao longo da vida, né? E é um lugar que ele fala, né? O próprio esse Larry Harvey falava assim, é um lugar para você lavar o seu cérebro, né? Que é lavagem cerebral, né? Tem, né? Mais óbvio, pessoal, mais explícito impossível, né? Então, ele fala aqui, né? O Burning Man é um despertar para a comunidade cristã. Ao ouvir as pessoas que participam nessa cultura transformacional, é evidente de várias formas que, no fundo, a grande maioria está profundamente ferida, né? E muitos feridos, inclusive com encontros com cristãos ou com a sua vida cristã pregressa, infelizmente. Ao longo do livro aqui ele relata, né, porque a gente não pode esquecer que nos Estados Unidos o protestantismo é a religião oficial, né? Então muitas pessoas que nasceram no lar cristão cresceram e acabaram sendo, sei lá, sendo machucados ou tendo, né, e se desviaram e acabaram, né, buscando uma alternativa na nova era, né, então ele fala assim, né, cristãos às vezes podem não amar, né, não perdoar, né, podem machucar as pessoas, e a nossa esperança em Cristo, né, é que as nossas ações não nos traiam, né? Nós, vamos dizer, ele fala que nós devemos ter responsabilidade pela essa mudança cultural, né? Qual é a correlação entre a perda, né, do primeiro amor das igrejas e o crescimento dessa nova falsa espiritualidade? Então, o crescimento dessa cultura evolucionária, entre aspas, né, e o seu clamor por uma expressão criativa revela também uma outra preocupação, o campo das artes. E aí isso é uma coisa que eu particularmente falo há muitos anos, né, porque tenho 35 anos de carreira no mundo das artes, né, e muitas vezes sozinho, né, muitas vezes, graças a Deus, né, já tem muita gente, muito cristão, entendendo que deve fazer arte, que deve ocupar o espaço da arte, e cristãos entendendo que devem consumir, né, o que outros cristãos produzem, porque é assim que a gente transforma a cultura, né, pessoal? A cultura é uma das esferas da sociedade importantíssimas. Por quê? Porque geram comportamento, né, influenciam. Então ele continua falando assim, falando de forma geral, né, nós temos falhado em entender esse papel, seja fora da igreja ou seja dentro da igreja. Existe uma tensão histórica dentro da igreja a respeito das artes e aqueles que têm os dons para a criação. É verdade, pessoal. Eu, ao longo dos anos, assim, muitas vezes dando testemunho em igreja, veio já irmãzinha bem intencionada, mas fala assim, que bom que Deus te tirou, né? Não, minha irmã, Deus que me colocou ali, né? Deus que, sabe, Deus precisa de gente em todas as esferas, né? Para pregar. Amém?
E outra coisa, né? Teve a FEFIC, a Feira de Ficção Cristã, o segundo ano, teve agora, tem 2 semanas aqui em São Paulo. Eu palestrei falando exatamente sobre como é ser cristão e ser artista, né? Ser cristão no meio artístico e tal. E tinha uma menina na plateia que começou a chorar. Ela literalmente chorava. Por quê? Porque era uma vocação, pessoal. Quando é vocação, é vocacionado, Deus dá a vocação, né? Deus coloca no coração. Só que ela via uma impossibilidade, ela achava, não, talvez pelo ouvir o que falavam, né? Falou, não, e eu falando para ela, olha, não é fácil, né? É difícil, é um campo, né? É uma guerra, mas eu trabalho há 35 anos, né? E ela chorava, eu entendi, porque era dela ver que existe a possibilidade, que na verdade de Deus eu queria realizar, quando Deus quer, pessoal. Deus abre as portas, Deus conduz, né? Então ele fala que vamos dizer, em favor de fortalecer o corpo dos cristãos, né? E para resgatar, né, a maravilha da arte para a glória de Deus, eu acredito que nós devemos seriamente reconsiderar esses dons, os dons artísticos, né? Se não for nada além disso, pelo menos o impacto dessa cultura evolucionária, né, ela fez com que nós revíssemos, né, e reconhecêssemos a importância da arte. Então ele está fazendo aqui um meia-culpa e está levantando essa questão para que as pessoas entendam, né, novamente. Pessoal, não existe vácuo na natureza, todo o espaço é ocupado. Então, né, não adianta só reclamar, olha a música do mundo, o filme do mundo, né? Mas cadê a opção? Cadê a alternativa? Né? Então, por exemplo, eu procuro fazer quadrinhos, arte cristã, alternativa. Mas tem muito cristão que, né? E muitas vezes o secular compra, depois me escreve, fala, nossa, eu li, me emocionei, né? Conversa, vou na igreja. Teve gente pessoal que se converteu e começou a ir na igreja por causa de ter lido um dos meus livros. E essa é a minha missão. E eu dou glória a Deus por isso. Mas, vocês estão entendendo? Então tem um farisaísmozinho, né, que a gente precisa rever. Não, né? Não. O mundo, né? Agora todo mundo quer se divertir também, todo mundo quer assistir alguma coisa, então, né, os líderes de ministério, eu falo, se eles entendessem o papel missionário, né, de um filme, por exemplo, né, o impacto que tem, né, é enorme, né? Por isso que o outro lado usa tanto, né? Usa tanto filme, desenho, tudo, audiovisual, teatro, todas as artes, né? Quando, né, os dons e os talentos são dados por Deus. Enfim, isso é uma reflexão que realmente tem que ser feita, né? Bom, vamos continuar. Então ele fala assim, as fundações têm sido colocadas, né, e os pedaços estão sendo unidos, né, ou ajuntados. O que então faz o que então o futuro tem guardado para aqueles que estão erigindo o templo do homem, né? Não é o templo de Deus, o templo do homem, né? Então, talvez essa unidade será institucionalizada em uma união global, né? Será que nós iremos ver uma Nações Unidas substancialmente reformada ou até mesmo um novo corpo que irá ultrapassar as Nações Unidas, né? Será que isso representa, né, uma síntese prática ou representará entre o Ocidente e o Oriente, entre o misticismo e o gerenciamento? E é isso que a gente está caminhando, pessoal. Você vê que cada vez menos existe diferença entre, por exemplo, né, se você pegar os dois maiores expoentes, né, do que seria Ocidente e Oriente, então você pega os Estados Unidos, você pega a China. Eu já fui para a China.
além da língua, cada vez menos, é menos distinguível, cada vez mais uma coisa se parece com a outra. E agora, com a tecnologia que não tem barreira de língua, né, as coisas estão cada vez mais próximas do que a gente lê em Apocalipse, por exemplo, né, sobre um sistema único, global, totalitário. Então, língua já não tem barreira, moeda já não tem barreira, né, tudo ser um sistema econômico financeiro só, global, né. As empresas multinacionais já fazem esse papel, né, tal do multilateralismo há muito tempo, né? Relações comerciais internacionais. Então, você tem empresa de... Da onde que é a empresa? Tem algum país? Ah, não tem a sede aqui, mas daqui não tem mais. É internacional. São interesses, né, multipolares. E tudo isso, né, é essa síntese, né? Então, a Lucille W. Green, ela endossava essa mistura. Em 1977, ele escreveu assim: a visão do mundo, como nós temos visto do espaço, como um belo planeta azul e não uma colcha de retalhas, de manchas rosas e amarelas e roxas, separadas por linhas, né, fazendo referência a países com fronteiras. Então, olha só, uma visão holística de um único mundo está emergindo do espaço, desde o espaço sideral, né, até outros milagres da tecnologia moderna, né, e também da comunicação. Uma nova consciência também está emergindo do crescente despertar do Ocidente para a sabedoria oriental. Budismo, hinduísmo, taoísmo e o Shinto, do shintoísmo, enquanto eles diferem em muitos aspectos, eles retratam um mundo como multidimensional, organicamente interrelacionado com o ecossistema, onde o homem é de muitas partes interdependentes. Talvez nós possamos aprender que através deles, né, nós podemos ver o mundo como um só e na realidade estaremos juntos, o Ocidente e o Oriente, para começar a construir as fundações da nova ordem mundial. Ah, que bonito! O item mais urgente na agenda planetária é estabelecer os limites da liberdade e a ordem supranacional dos assuntos globais. Uma constituição para o mundo é necessária, aonde combinará as conquistas de ambos os hemisférios. Isso é, limitações constitucionais e um Bill of Rights, né, uma legislação do Ocidente com a visão de mundo espaçosa do Oriente. Né? Então, olha só, né, que o discurso bonito, né, mas no fundo é o quê? É uma nova ordem mundial. Que é o quê? Pessoal, é a preparação para o governo do anticristo. Você vê aqui e citando, vem cá, mas não seria um Estado laico? Não, laico só quando se trata de cristianismo. Aí a gente não quer, né, nada de cristianismo em espaço público, não pode, né, proselitizar, não pode falar de Jesus, tudo é proibido. Agora, se é budismo, se é hinduísmo, se é taoísmo, se é shinto, se é xamanismo, seja o que for, né, se é ritual da Pachamama lá, como, né, o Francisco lá fez ali, né, no Vaticano, se é o Crislã, pode, aí pode, né? Se é o movimento ecumênico, pode. Agora, cristianismo mesmo, bíblico, não. Aí é sectário, né? É separatista, aí não pode, né? Então, essa atração, né, para o governo mundial continua a ser propagada, continua a ser, né? E, de novo, fingindo, né, para quem... Infelizmente eu vejo às vezes jovem, né, em supermercado ali, trabalhando com o jalequinho das Nações Unidas, da Unesco, né? Mal sabe o que tem de caso de pedofilia diante da Unesco, né? A pessoa não sabe, mas ela acha que ela está... olha que legal, é a paz mundial, né? Vendem uma coisa bonita, né?
mas não sabe, né? Falta o quê? Conhecimento, né? Por isso que eu estou aqui tentando compartilhar com vocês. Então ele fala, é improvável, de qualquer forma, que o futuro sistema planetário será uma construção secular. Ele irá refletir, né, a cultura oculta da sua época e será construída sobre o mito do reencantamento presente na atualidade. Né? De novo, a partir do iluminismo, vamos secularizar a cultura, obviamente, contra o cristianismo, né? Depois, no século XX, depois já da física quântica, vamos começar a reintroduzir, através de um discurso científico, né, questões metafísicas. E depois dos anos 60, com toda a invasão, né, do ocultismo nos Estados Unidos, lá dos Estados Unidos difundiu para o mundo inteiro através da música, do cinema, chegou aqui também, né, Nova Era, movimento Nova Era, chegando aqui também, né? Então é esse reencantamento pagão, né? Óbvio que Deus, né, Deus continua, a igreja continua crescendo, né, não é só o inimigo que age, mas a gente precisa entender como essa guerra espiritual ela é jogada e como ela, né, se manifesta nas outras esferas, né, nas outras interações, vamos dizer assim, na parte cultural, na parte política, na parte econômica, financeira, enfim. Então ele continua aqui, ó, os líderes religiosos também, né, como falamos no capítulo 14, tem uma história vamos dizer, de interface, né, de interlocução com líderes políticos, né? E essa comunidade interdenominacional é uma voz para o progresso do internacionalismo. Cada vez mais, então, né, figuras espirituais como o Papa, como, né, imã, né, representantes de religiões, né, rabinos e, infelizmente, alguns falsos pastores, né, acabam validando, né, dando, vamos dizer, um suporte espiritual para políticos que, né, buscam também influenciados, né, sem sabedoria, muitos sabendo exatamente o que eles estão querendo fazer, principalmente a galera ligada ao Fórum Econômico Mundial, à própria ONU, né, acelerar essa agenda num governo global, né. Então, isso exige um ímpeto dominante e global, é uma crise de uma magnitude tamanha. Isso irá exigir, né, essa noção, eu ia repetir a mesma linha, né, essa crise, né, irá que em tempos de paz pode parecer, vamos dizer, supérflua, né? Ela pode ser mudada num piscar de olhos a partir do momento que você tem um flash de átomos sobre uma cidade, fazendo uma referência a uma bomba atômica, né? Então, como o transhumanismo será promovido, como será incorporado, né? Como eles farão com que nós, vamos dizer, sejamos favoráveis ao assimilar o fruto tecnológico, né, e a promessa de uma imortalidade. Nós estamos bebendo o elixir para uma melhor vida ou estamos abrindo a tampa da caixa de Pandora? Caixa de Pandora, né, um mito grego que, quando abria essa caixa, né, você tinha um pandemônio que saía de lá, enfim, né? Então é isso, é o que essa sedução da tecnologia faz, né, com que as pessoas achem que todo tipo de progresso é positivo, né, quando na verdade tem uma grande armadilha aí, né? Ele continua: será que as nossas ferramentas digitais, né,
que estão cada vez mais enredando o mundo, né, numa teia cada vez mais apertada, se tornarão o veículo definitivo para a coexistência e a interconexão, nós estaremos aptos a abrir mão da nossa autonomia para ter a conveniência de uma mente de colmeia, né? Para o sonho utopista do marxismo, né? Vamos encerrar nosso vídeo aqui. Então a gente vai ter mais um vídeo só. Então é isso, pessoal, né? De novo, em breve, né? A gente está vendo como a internet, em breve, pessoal, a internet, para você acessar a internet, vai ser exigido. Agora já nos Estados Unidos e na Europa, tem que entrar provando que você não tem 18 anos. Não é em um site pornográfico, é na internet. Em breve, uma identificação, igual você ter carteira de motorista para dirigir, você vai ter que ter uma identificação digital para entrar na internet. Isso está programado, pessoal, é questão de tempo. E depois disso, né, óbvio, vão ter muita coisa de identidade falsa, tal, né? Eles vão criar um problema, um caos para trazer a solução que já está pronta. Vai ser o seguinte, então não basta mais a sua biometria, né? Vai ser, realmente tem que ter alguma prova corpórea, né, para você acessar a internet. Vocês acham que as pessoas vão abrir mão de acessar a internet, pessoal, quando tudo vai ser pela internet? Banco, né, remédio, medicina, hospital, agendar, tudo, pessoal, vai ser, né, os contatos. Não estar na internet vai ser igual basicamente não existir. E vai estar muito ligado, né? Bom, de novo, a preparação da marca, né? Ninguém vai poder comprar e vender se não tiver ninguém, se não fazer parte desse sistema, desse cérebro global, que é onde para você, você tem que ser um neurônio desse cérebro global, você tem que também receber uma tecnologia no seu corpo. Então, quanto tempo, pessoal, não sei. Toda a tecnologia já existe para isso acontecer. De novo, o que eles precisam é uma grande crise para forçar as pessoas a aceitarem. E está próximo. Então, o que é importante? A gente entender o tempo que nós estamos vivendo, né? Não é tentar ficar especulando quando vai ser. Jesus, em Mateus 24, fala: ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos, nem o Filho, só o Pai. Agora, ao mesmo tempo, ele fala que nós devemos prestar atenção nos sinais dos tempos. Tá próximo, tá? Então a gente não pode brincar mais, pessoal, né? A gente tem que estar entendendo os dias que a gente vive, pregar o evangelho, né? E se você vendo esse vídeo, algo tocou no teu coração e você sente a necessidade de ter comunhão com Deus, se arrepender dos teus pecados, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para ter segurança da vida eterna, né? Para ter segurança para onde você vai, e não só, né, quando todos nós temos um encontro marcado, que é o quê? Ou a nossa morte natural ou o arrebatamento, mas todos nós, né, a gente vai sair desse espaço-tempo contínuo aqui uma hora. Para onde você vai, né? Então, a Bíblia diz que a única forma da gente receber perdão e ter comunhão com Deus e ser aceito por Deus é reconhecendo a nossa falha, a nossa humanidade, né, o nosso pecado, se arrependendo e confessando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, eu vou fazer uma oração, quero te convidar a orar comigo. Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim: Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua graça que hoje me alcança. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que me dá fé, que gera fé no meu coração, para que eu te confesse como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu reconheço a minha falha, o meu pecado, eu peço a Ti perdão, Pai. Eu me arrependo, Senhor, de tudo aquilo que eu fiz que me levou para longe de Ti, Senhor. E hoje eu faço o caminho de volta a Ti, Pai. Eu quero ser um contigo, eu quero que o Teu Espírito Santo habite em mim. Então, eu te convido, Espírito Santo de Deus, seja entronizado na minha vida. Eu abro o meu coração, minha mente, eu peço, renove meu espírito, Pai. Me lave, Pai, e purifique com o Teu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Quebra, Pai, toda a escravidão espiritual, toda a porta que eu abri para o mal agir na minha vida, hoje é encerrada, Senhor. Toda a legalidade espiritual é quebrada em nome de Jesus, na autoridade do nome sobre todo nome, Jesus Cristo.
Eu te louvo, eu te agradeço, eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu me entrego a ti, Senhor, eu peço, dê ordem aos teus anjos ao meu respeito. Guie os meus passos a partir de hoje, cumpra em mim o teu querer, seja feito a tua vontade aqui na terra, na minha vida como no céu. Eu te louvo e te agradeço, Jesus, tu és meu Senhor e Salvador. Obrigado pela tua graça e pela salvação, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então o Espírito Santo de Deus agora entrou em você, pegou o teu espírito que estava morto e ressuscitou. Então agora você é uma nova criatura, é literalmente uma nova vida. O que você precisa agora é comprar uma Bíblia, passar a ler, passar a se alimentar, deixar com que a Bíblia lave, te purifique, com que a palavra renove os teus pensamentos, as tuas emoções, cure, né, as tuas feridas. Amém? Agora é um processo diferente. Primeiro é salvação, agora você vai passar por uma transformação, uma renovação. Amém? Através da palavra e do Espírito Santo. Busque uma igreja também para você estar inserido no corpo de Cristo, para você crescer na graça e no conhecimento de Deus, ter novas amizades, ter novos, né, amigos, pessoas que vão te ajudar, vão te discipular nessa nova caminhada. Amém? Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo. Mais uma vez, lembra vocês dos quadrinhos, tá? Aproveite, tá chegando o Dia dos Pais, então, olha, presentão personalizado, quem quiser também faça com uma dedicatória, maior carinho, entre em contato, peça o seu, tá bom? E nós nos vemos quinta-feira, tá? Desejo uma excelente semana para vocês, Deus abençoe, até a próxima, tchau!